Fala galera, beleza? Então aqui, como diz o título do vídeo, uma super fonte caseira de 24 volts, beleza? Então eu já vou mencionar uma coisa aqui, antes de entrar aqui nas especificações da fonte, que é o seguinte: se você for fazer algo semelhante, já digo que é importante que uma fonte não pode, a carcaça da fonte não pode estar encostando na outra, porque a maioria das fontes eu acho que tipo o fio negativo ele é aterrado na carcaça. Então, ou seja, do mesmo jeito que você pega um fio preto e ele é o negativo, a carcaça toda da fonte é negativo. Pode ser que tenha uma fonte ou outra que seja tipo isolada e tal, mas no geral é mais fácil que ela seja aterrada. Então não pode tipo colocar uma fonte sobre a outra, porque senão ela vai entender que é o mesmo negativo. Ao ligar o positivo para combinar, vai dar curto e desativa a fonte. Aí você tem que reativar. Beleza. Mas enfim, voltando aqui nessa fonte. O processo de construção tá no canal Feito de Madeira, beleza? Então tá lá. É um processo por partes, acho que é só você procurar aí, super fonte caseira 24 volts lá no canal, daí vai ter parte 1, parte 2 e tal, beleza? Então essa fonte aqui, como eu disse, nada mais é do que a combinação de duas fontes de 12 volts de computador, beleza? Elas estão dentro dessa caixinha. É importante preservar a possibilidade de ventilação, tá? Então aqui pode ver que a parte traseira aqui da caixinha está aberta. E aqui na lateral tem essas entradas, tanto em uma quanto na outra. E eu coloquei elas aqui, para colocar elas aqui, eu removi a lateral delas, entendeu? Não adiantaria nada eu colocar ela tipo fechada aqui e só deixar aberto aqui atrás. Porque o ar precisa entrar para que ele possa sair também. Beleza? Então, é importante essa questão. Tem que deixar a entrada e saída de ar. Ela foi feita da seguinte maneira. Aqui atrás tem um botão de acionamento que permite, digamos, a passagem da corrente da rede elétrica para alimentar as fontes. Mas só alimentar não aciona as fontes. Só alimentar não aciona. Beleza? Só quer dizer que está alimentado. Então, a partir do momento que alimenta aqui, já vai para as duas. Como eu fiz esse aproveitamento de ligação de uma para outra pelo botão aqui, eu desativei essa daqui, para não ter risco de alguém ligar uma tomada aqui e uma tomada aqui. Beleza? Já aqui na frente, uma vez que esteja alimentada com a energia elétrica, então você pode ligar ou apenas uma fonte, ou apenas a outra, ou as duas. Então, por exemplo, se você vai utilizar 3, 5 ou 12 volts, não tem necessidade de ligar as duas fontes, aciona só uma. Então, cada uma delas tem um botão de acionamento independente. Um aqui e um aqui. Ao acionar aqui, então eu liguei a fonte que eu chamo de fonte 1, e ligando aqui embaixo, acionei a fonte que eu chamo de fonte 2. Agora, na questão do 24 volts, ele é feito através da combinação das duas fontes, beleza? Utilizando 12 de uma e 12 de outra. O esquema de ligação é o mesmo de quando você pega duas pilhas. Uma pilha de 1,5 volt e uma pilha de 1,5 volt. A partir do momento que você liga o positivo de uma pilha no negativo de outra, e aproveita o positivo de uma pilha e o negativo de outra, você vai ter 3 volts. A mesma coisa funciona aqui com a fonte. Para dar menção à questão dos 24 aí do título, então, você já sabe o seguinte: para o seu equipamento que você for utilizar 24 volts, você vai precisar do negativo de uma fonte, não importa se é da fonte 1 ou da fonte 2, beleza? O negativo de uma fonte e o positivo de outra fonte, beleza? Nesse caso, o positivo 12 volts, porque eu quero 12 volts das duas. Então, você está aproveitando um de cada um.
mas elas não estão interligadas ainda, e você precisa fazer a interligação de uma na outra. Então eu vou pegar também daqui o positivo 12 volts. Então esse sisteminha que eu fiz aqui, você coloca os fiozinhos aqui com essa porquinha borboleta. Beleza? Então pela parte de dentro tem um parafusinho e tal. E você coloca aqui, ó. Nas pontas aqui, ó, eu utilizei um preguinho que fosse um pouco mais largo aqui, enrolei para dar esse formatinho redondo e soldei, beleza? Tá, então a gente vai pegar o 12 volts dessa fonte e vai ligar no negativo dessa, ó. Então agora, nesse momento, o que está saindo ali de voltagem é a combinação das duas fontes. Beleza? Então, apesar de ser o título 24 aí, você tem uma possibilidade grande de, digamos, voltagens. Agora vamos aqui no multímetro. Vou testar para ver quanto que está saindo aqui. Ali, ó, tá dando 23.4, que seria o 24 volts. É porque, por mais que a fonte diga que tem 12 volts, uma pode ter 11.5, outra 11.6, mas seria o nosso 24 volts, beleza? Então essa seria a combinação utilizando 12 de uma e 12 de outra. Da mesma maneira que, tipo, por exemplo, eu já estou utilizando o que seria 12 da primeira. Se eu saísse ou colocasse o cabo positivo aqui, ó, para ir para o meu equipamento que eu fosse utilizar, eu teria 12 dessa com mais 3 dessa, o que daria 15 volts. Ou se eu utilizasse aqui o 5, eu teria 17. Beleza? Utilizando 12, teria os 24. Por exemplo, ainda teria outras possibilidades de combinação. Eu poderia sair dessa primeira fonte aqui, ó, com 3 volts. Então eu combinaria 3 com 3 teria 6, 3 com 5 teria 8 e 3 com 12 teria 15. E assim por diante. Você tem essa possibilidade de múltiplas combinações. E claro, também já mencionei a questão de se você for utilizar, digamos, uma voltagem que esteja entre 3, 5 ou 12, você pode simplesmente utilizar apenas uma das fontes na voltagem que você precisa e manter a outra desligada, beleza? Então aqui se eu vou utilizar 5 volts, que é o padrão aí de carregador USB, essas coisas. Então simplesmente ligaria aqui, esse porquinho pequenininho. Complicado. E ligaria aqui, ó. Beleza? Então aqui teria os meus 5 volts. Tá dando 4.9 mais ou menos. Então é isso aí. Como eu mencionei, o vídeo de construção, algumas informações, eu já passei algumas aqui, mas tá lá todo o processo. E lembrando novamente, só aquela questão, se for colocar num lugar fechado e tal, é importante deixar a ventilação, e uma fonte não pode ter contato direto da lataria com a outra. Se for posicionar uma sobre outra, precisa colocar alguma coisa para isolar, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve eu estarei postando mais vídeos. Falou?